Pronto, fala galera do EP Debate, estamos aqui de novo, mais uma vez, hein? Contando com a presença aqui da turma e mais uma vez dando boas-vindas a todo mundo que está aqui assistindo ao vídeo, né? Aos nossos amigos e aos amantes do futebol e que, porventura, querem ouvir, melhor dizendo, as besteiras que a gente vai falar aqui. A gente está gravando aqui no rescaldo aí da final da Libertadores, que consagrou o Botafogo campeão da América pela primeira vez, 3-1 contra o Atlético Mineiro. E vocês já podem ver aqui que a gente tem, né, alguns personagens aí a caráter. O Vinícius, vou logo começar pelo Vinícius, né, o campeão. Tudo bem, Vinícius? Como é que você tá? Tudo bom, gente? Prazer imenso estar aqui novamente. Eu estou radiante, muito feliz, né? Acho que a zicada não deu certo, mas um momento maravilhoso, principalmente para a nação botafoguense, estava esperando muito esse momento. Um time que merecia já essa conquista. Então, bora discutir bastante sobre isso, bora analisar muito sobre essa Libertadores, que foi de um baita nível. Então, vamos analisar muito bem, principalmente essa final que foi maravilhosa. E falar aqui com o Matheus, né? A parte perdedora. E aí, Matheus? Tudo bom? E aí, gente? Espero que a gente não tenha muitos problemas nesse programa, né? Espero que o Vinícius não tenha muitas discussões. Né? Mas a Natal regra, né? Gloriosa, que tava esperando a vida toda, né? Não, se dormir, nunca viu o time ganhar alguma coisa, tinha que ser agora, pô. Verdade. É justo falar também que em 2013 uma geração de atleticanos também ficou, né, viu pela primeira vez o time ser campeão desde 71. Exatamente, há 11 anos atrás, né? Vamos lá, vamos começar aqui antes que a gente... primeiro, e aí, Ravel? E esquecendo aqui o Ravel. Tudo bom? O Ravel tá com já começou... eu tô com outro Atlético aqui. Tô com outro Atlético hoje. Eu vim de pacto hoje. Começou já a troca de farpas aí entre os dois da final e também o Carlos já também provocando e tal. Diferentemente de quem falou aí que preferia que fosse mais tranquilo e tal, eu já espero, eu torço pelo contrário, eu quero o trash talk, eu quero a provocação, eu quero isso. Tô aqui pelo entretenimento e é mais uma vez um prazer estar aqui, pedir mais uma vez o comentário, compartilhar aí com quem foi, seguir a gente nas nossas outras redes sociais, que naquela que parece tic-tac, a gente solta os cortes aqui que a gente acha mais interessante. Então, sigam a gente aí nas outras redes sociais, deixa o like, compartilha, se inscreve, e muito importante, deixa o vídeo rolando até o final, porque o mais importante para o YouTube é você assistir o conteúdo até o final. Então é isso. Perfeito. Vamos para mais um EP Debate. A gente vai falar um pouco sobre essa final da Libertadores, né? Final essa que estava todo mundo esperando aí para ver. Botafogo e Atlético. E, cara, começou daquele jeito, né? 46 segundos de jogo, Gregory expulso. 30, na verdade. Oi? Foi 30 segundos só. 30 segundos, né? Pois é. E aí veio na cabeça de todo mundo, né? Isso só acontece com o Botafogo. Incrível, né? Botafogo, eu pensei assim, nossa, cara, imagina o torcedor do Botafogo, primeira vez do time na Libertadores e com 1 minuto de jogo o time tem um a menos, né? E aí eu quero logo conversar aqui com o Ravel, e eu quero deixar a parte clubista aí para depois. Ravel, cara, como explicar essa vitória do Botafogo? Com um a mais, com um a menos, melhor dizendo, mas principalmente no primeiro tempo, conseguiu controlar bem o Atlético, não fez praticamente nada no primeiro tempo. E no segundo tempo consegue também segurar a pressão ali e matar o jogo com o Júnior Santos. Qual é a tua visão do jogo? Assim, a primeira coisa que eu queria falar primeiramente, né, parabéns ao Botafogo. A gente tentamos zicar aqui o Botafogo, mas infelizmente pra gente, infelizmente pro Vinícius, o Botafogo foi campeão, então parabéns ao Botafogo, venceu o melhor time, deu assim, a gente estava com a esperança, alguns aqui estavam com a esperança, não posso falar por todos, mas alguns aqui estavam com a esperança que desse Atlético Mineiro, mas venceu o melhor time, e enfim, então parabéns ao Botafogo. Mas a primeira coisa que eu queria falar é um tweet que eu fiz, que eu acho que sintetiza bem o que aconteceu com o Botafogo. Abri aspas.
Botafogo é o melhor amigo da tragédia. Impressionante. Pode até se dar bem na final, mas se não for trágico, não é Botafogo. Eu acho que isso fala muito sobre o Botafogo. Assim, o Botafogo ele sempre vive essa coisa da tragédia, dessa coisa assim. E não que vai dar errado no final, mas é sempre... Tem que ser desse jeito. Tem que ser o campeonato de 95 com aquele gol chorado, com aquela coisa assim. Tem que ser essa Libertadores com 1 a menos, com 40 segundos de jogo. Aquela coisa do Luiz Henrique, que o Hulk falou, aquela coisa do Hulk, dizendo que o Luiz Henrique falou mal do nosso time, não sei o que e tal. Então, isso é muito Botafogo, e essa final, ela sintetiza bem o que é o time. E também eu acho que ela expurga o último fantasma do Botafogo, que era o fantasma do mental. Né? Que o Botafogo ele tinha essa coisa de, o Botafogo tem um baita time, mas o mental é fraco. O Atlético Mineiro vai no mental do Botafogo porque é a parte fraca do Botafogo. E pelo contrário, nessa final o Botafogo mostrou que tem um mental absurdo. Teve uma expulsão ali, a falta aconteceu com 30 segundos mais ou menos de jogo, a expulsão, claro, demora um pouco mais, mas ali desde os 30, 40 segundos de jogo estava com 1 a menos e o Botafogo não esmureceu. Pelo contrário, foi guerreiro e se ajeitou ali muito rápido, e aos 30 minutos de jogo, 36 minutos de jogo, fez o primeiro gol. O Atlético Mineiro, do momento da expulsão, eu estava aqui reassistindo os melhores momentos para poder a gente falar com mais embasamento. O Atlético Mineiro, ele tem a primeira chance, a expulsão do Botafogo é aos 40 segundos. O primeiro chute a gol do Atlético Mineiro desde a expulsão do Botafogo é com 11 minutos. Ou seja, demorou praticamente 11 minutos para o Atlético Mineiro dar um chute no gol, que foi um chute de longe do Hulk. Então, o Atlético Mineiro, mesmo com a mais, demorou quase que 11 minutos para fazer um chute no gol. Então, assim, o Botafogo tem todos os méritos de ter se organizado muito rápido. O Arthur Jorge tem todos os méritos de ter organizado o time muito rápido, ter treinado o time, para que o time soubesse o que fazer numa situação mental. Enfim, eu acho que o Botafogo tem todos os méritos aí. Foi muito guerreiro. E assim, uma outra análise que eu queria fazer é que, recentemente, a gente tem visto, né, alguns técnicos falando que, na seleção brasileira isso também foi motivo de muitas críticas, porque o Dorival Júnior, ele falou em um jogo que, quando o Brasil teve 1 a mais, ele se complicou. E na seleção ele foi muito criticado, e é muito estranho dizer isso. Mas eu acho que nesse jogo em específico, eu acho que isso pode ser um pouco verdade. O Atlético Mineiro ele entrou para se defender. Eu acho que o Milito vinha treinando o Atlético Mineiro para se defender durante esse tempo todo. Sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 semana. O treino do Milito a gente vai se defender. A gente vai para ser franco atirador. E quando o Milito se viu na situação de propor o jogo, ele não sabia o que fazer. O time não sabia o que fazer, não conseguiu se ajeitar. E, enfim... eu vi algumas pessoas falando assim, não, porque o Milito demorou muito para mexer, não sei o quê. Eu até perguntei aqui durante o jogo, a gente conversando, eu falo assim, vocês mesmos falaram, o Matheus falou, mas eu falei assim, mas ele vai trocar quem por quem? Porque o elenco do Atlético Mineiro é limitado. Então, assim, eu entendo que o Milito teve os erros dele, ele podia ter treinado uma situação de propor jogo, para o Atlético Mineiro saber melhor. Não tem como eu saber se ele não treinou também, mas não foi o que me pareceu. Pareceu que o Atlético Mineiro, quando se viu na situação de propor o jogo, não sabia muito o que fazer. E o Botafogo acabou não sofrendo tanto ali. Quer dizer, sofreu a pressão, mas não tinha... Deu uma olhada aqui, de acordo com... Então, de acordo com o SofaScore, o Atlético Mineiro teve 3 chances claras. E isso diz muito sobre o jogo. No jogo todo. De acordo com o SofaScore... de acordo com... eu separei aqui alguns dados aqui, para falar de maneira rápida, que eu já me estendi muito, né? Mas o Atlético Mineiro, de acordo com o SofaScore, ele só teve 3 chances claras durante o jogo. Só teve 3 defesas deixa eu ver aqui. Ele deu 4 chutes no alvo, teve 3 chances claras, de acordo com o SofaScore, e o John fez 3 defesas. E você ter esses números desde os 40 minutos com a mais, eu acho que fala muito sobre o jogo. Sim. Então eu acho que é bem isso que aconteceu.
Perfeito. E eu vou querer falar agora com o Matheus, vou deixar o Vinícius por último. Matheus, assim, é até interessante você falar, né, que você é um torcedor do Atlético, né, se não um torcedor, um simpatizante, assim, por assim dizer. Como que você pode explicar esse jogo do Atlético, essa derrota? Você acha que isso tem a ver com a recente derrota para o Flamengo, se alguma coisa tem a ver com a outra? Como é que foi o ano do Atlético, se foi positivo, se foi negativo? Alguma coisa pode explicar essa derrota do Atlético? Bom, eu acho que o Ramon ele já falou bem, assim, ele resumiu bem o que aconteceu. Eu posso dar uma opinião de quem acompanha mais o time ao longo do ano, né? Não só de quem assistiu o jogo. Ele veio pra se defender. E ele ficou, assim, sem saber. Ele não reagiu, mano, à expulsão. Tipo assim, os jogadores em campo não reagiram e ele simplesmente não dava instrução no campo, tipo assim, parada de atendimento, ele não chamava os jogadores pra dizer. Mano, o cara ficou o primeiro tempo inteiro com o Lianco na lateral direita, sendo que o Botafogo tinha um jogador a menos, mano. E o Lianco foi o que deu o gol do Luiz Henrique ainda. Então o cara ficou com um zagueiro de lateral que não precisava e ainda tomou o gol mesmo assim, ficando com 3 zagueiros com um a mais em campo, sendo o zagueiro responsável pela falha do gol. Porque ele toma o come do Luiz Henrique no começo da jogada, onde tem um vão, que o Marlon Freitas chega lá de trás e tem liberdade para chutar, e aí ele sai da jogada, mano. Como é que o cara sai da bola, ou sai todo mundo ou não sai ninguém, mano? O cara sai sozinho e deixa o cara livre, mano. Então, ele fez besteira, e aí ainda foi, assim, coincidentemente, o erro dele ainda foi crucial para a mudança do jogo, porque o Botafogo não tava, assim, o Atlético não tava atacando, mas o Botafogo também não tinha escapado. Então, era só ter se defendido, segurado normal, tipo assim, dava para ter levado o primeiro tempo com 0-0. Aí toma o primeiro gol, aí se afoba, o Botafogo ganha a confiança, aí tem o erro individual do Arana. O Arana vai fazer uma cobertura e ninguém, mano. O Luiz Henrique tava a 2 metros dele quando ele começou a fazer a cobertura. Aí o Everson sai para tentar defender, não tinha ninguém para ajudar, quando o Luiz Henrique é mais rápido, chega primeiro, o Everson faz o pênalti. Então foi, tipo assim, erro, assim, foi a mesma coisa da final da Copa do Brasil, mano. Foi erro, assim, de time de base, mano. Os caras parece que vieram, assim, achando que tava jogando um jogo contra o Criciúma, no Heriberto Rios, na 13ª rodada do Brasileiro, que não vale nada. Se fosse contra o Criciúma, o Bolacia tinha guardado. Mas, assim, me intrometendo aqui um pouco na função do Carlos aí de host, mas, assim, a gente até conversou ali no WhatsApp sobre isso e eu discordei de algumas coisas que tu colocou. Mas eu queria saber agora, quais mudanças você faria e quando? Porque, assim, só explicando, quando eu estava assistindo alguns comentaristas, um torcedor do Atlético Mineiro, o Matheus Capanema, falando sobre, e eu concordei um pouco com o que ele falou. Eu vi alguns torcedores falando que tinha que mudar na hora. Tinha que fazer substituição na hora da expulsão. O que o Matheus falou, o Matheus Capanema falou, e o que eu acho que talvez fosse a melhor opção. Espera, assim, o Atlético Mineiro tinha que saber propor jogo, não sou, mas assim, esperar, ver como é que o time se comporta e a partir dali fazer alguma mudança, nem que fosse um ajuste, não substituição, mas um ajuste. Então eu queria saber o que tu faria de diferente e quando? Logo na expulsão, esperar um pouco, esperar o segundo tempo, por quem, ou só ajuste, o que faria de diferente? Assim, eu acho que o ideal era como o Arthur Jorge fez. Ele observou, ele chama o Danilo Barbosa já, inicialmente, assim, da expulsão, ele já chama o Danilo Barbosa para aquecimento. Mas depois ele deixa o Danilo Barbosa aquece uns 20 minutos. Só que ele fica lá olhando, vendo como é que o time tá desenrolando. E quando ele vê que o Marlon Freitas tá dando certo ali, quando ele recuou o Marlon Freitas, ele viu que deu uma ajustada, ele viu que o time foi segurando, ele viu que com o passar do tempo o Atlético já não atacava mais, e o Botafogo já vinha conseguindo manter mais a bola, ele vai lá e deixa o time como tá. Eu acho que o Milito tinha que ver como o time ia reagir à expulsão, ver como é que tava desenrolado o jogo. Eu acho que com uns 10, 15 minutos, que foi o que aconteceu, que o Atlético teve a bola, mas não teve a pressão, mas durante até os 20 minutos do primeiro tempo o Atlético estava em cima.
não chutava no gol do John, assim. Teve o chute de longe do Hulk, outro chute perigoso também do Hulk, mas não tinha, assim, uma clareza de que botando pressão. E aí depois de só mudar. Pra quê, mano? 20 minutos do primeiro tempo, o Botafogo tinha com um a menos, já tava acuado, e o time já não tava mais conseguindo gerar pressão, assim, de chute no gol, claro. Pra que ter o Lianco ali? Pra que você ter o Scarpa de ala ali, que não tava rendendo? Eu acho que falta, assim, uma coisa, não só no Milito, mano, mas falta muito técnico. É porque o cara, ele se apega no medalhão, mano, no nome do jogador. Jogadores como o Paulinho, como o Scarpa, que não fizeram nada. O cara tá em campo por quê? Só porque ele tem um nome? Só porque ele é o artilheiro da competição? Porque ele é o artilheiro do time? Mas o que é que adianta o cara ser o artilheiro do time e não fazer nada na final? Eu acho que já mudando um pouco do assunto, é o que o Felipe Luiz traz de diferente nessa safra nova. Porque ele tira o Gabigol e o Arrascaeta na final da Copa do Brasil. Eu não vejo outro técnico no Flamengo, ou vejo dificilmente um técnico aqui no Brasil que faria isso. Na mesma situação. Mesmo time ganhando, mesmo perdendo. Então, faltou só essa, assim... Cara, tem o Alisson na base, eu botaria o Alisson na base. Porque o pessoal tem muito... Assim, o pessoal que assiste jogo, comentarista... mas ele é novo. Mas e aí, ele vai jogar quando? Quando ele tiver com 30 anos? Quando é que ele vai ganhar experiência? Só ganha experiência entrando em campo. Então, você não vai botar o cara para jogar com 17 porque ele é novo. Mas se com 20 ele não tiver jogado um jogo, ele vai ter a mesma experiência que ele tinha com 17. Ok. Tá aí o Matheus deu uma... Interessante, né? E essa questão dos medalhões é uma coisa que a gente tem batido um pouco na tecla, que talvez tenha sido um erro de planejamento da diretoria do Atlético, porque, de fato, você percebe que o elenco do Atlético ele é repleto de medalhões, né? De jogadores que, às vezes, hoje só contam mais com o nome do que com... Eu assim, por exemplo, o Vargas e o Allan Kardec, por exemplo, acho que são dois bons exemplos. Por exemplo, a gente tem Eu ia continuar essa discussão aí, mas aí eu fiquei pensando assim, a gente tá com 17 minutos, o Vinícius ainda não falou. Verdade. Depois eu volto com o Matheus aí pra gente continuar isso aí. Vinícius com todos os louros da vitória, chegando aqui. E aí, cara, sensação? Primeiro, sensação aí de ser campeão, né? Se você quiser aí abrir o seu coração um pouquinho, a gente... Todos os ouvidos. E a sua análise do jogo. Se quiser chorar um pouco, eu trago um lenço também. Se quiser chorar um pouco. Eu já chorei muito em situação. Comemora um título, né? E aí, às vezes, não sabe como comemorar. Mas aí, cara, diz aí e diz também um pouquinho sobre a tua análise do jogo. Cara. Bom, falando mais do jogo. Eu tenho 24 anos e nunca vi o time ganhar alguma coisa grande. Eu vi o time ser rebaixado 2 vezes para a Série B. Meu pai viu 3. Eu vi o Botafogo ganhar 2 Série Bs. Eu só vi o Botafogo ganhar o Campeonato Carioca. O meu pai viu o Botafogo ser campeão em 95, lá em São Paulo. Mas ele nunca viu o time ganhar uma Libertadores. Ele já viu ganhar, importante, mas nunca viu ganhar uma Libertadores. Ele já viu a Copa Sul-Americana de 95, de 93, no caso. Mas eu nunca. Então a sensação eu não consegui explicar a sensação. A partir do momento que o jogo acabou, eu caí no chão chorando e não saí mais. Eu tava vendo meu time ganhar pela primeira vez um título grande, assim, tipo... Como eu disse, meu pai viu, mas ele nunca viu uma Libertadores. Então, tava vendo esse momento com meu pai, foi maravilhoso. O cara que me fez ser botafoguense, eu sou botafoguense desde nascença, tem até a roupinha do Botafogo aqui, né, moldurada lá no meu quarto. Então, foi uma sensação indescritível, que com certeza vou carregar pro resto da minha vida. E chorei bastante, assim como acredito que o Matheus também chorou na época quando o Atlético Mineiro ganhou a Libertadores também. Então, é uma sensação que, assim... Você vê o seu time ganhar um título importante pela primeira vez na sua vida é surreal, ainda mais uma Libertadores. Ainda mais você sentir, eu vou ver o Botafogo jogar um Mundial de Clubes agora, contra o Pachuca, depois, provavelmente, contra o Al-Ahly, depois o Real Madrid. A gente pode pegar o Real Madrid na final. Ano que vem a gente vai jogar um Super Mundial de Clubes podendo enfrentar o time do Messi, o time do Neymar, o Real Madrid de novo, o Chelsea. Então, é uma sensação indescritível para o botafoguense que sabia que o time, assim, pra gente é muito grande. Porque o Botafogo, sem o Botafogo, a seleção brasileira não era nada. Assim como o Santos. Foi por causa de Botafogo e Santos que o Brasil ganhou as 3 primeiras Copas do Mundo. Então, o Botafogo fez o futebol brasileiro, junto com o Santos. A seleção brasileira é o quê? Agora por causa do Botafogo e Santos.
Então, um time com essa grandeza merecia sim um título de expressão. Ainda mais com o Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, esses três, inclusive, chegaram a uma semifinal de Libertadores, mas não com uma final. Olha a grandeza. Com os maiores ídolos do time nunca chegaram a uma final. E aí, agora, depois de muito tempo, com o Jairzinho vivo, ele viu o time ganhar uma Libertadores lá, em pleno Monumental. Então, foi uma sensação indescritível que, repito, não tenho palavras para escrever o momento que eu estou sentindo, a alegria que eu estou sentindo. Enfim, então, é eu repito, vai ser um momento que eu vou carregar pelo resto da minha vida, ainda mais com a minha família toda vendo aqui. Então, não sei explicar. Então, após essa abertura de coração que eu tive agora, falando tendo uma análise do jogo, bom, cara, a partir do momento que o Gregory foi expulso, ia mudar completamente, porque o Gregory, ele é conhecido, na verdade, como Pitbull, né? É o xerifão lá do meio campo, né? Tirando tudo que vinha e tudo mais, e ainda chegando bem no ataque. A partir do momento que você tira o cara de segurança, né, que ele fica entre os dois zagueiros, como for o líbero, a partir do momento que você perde isso, a tendência é que o seu time acaba desmoronando, né? Mas é como o Matheus falou, e o Ravel também falou muito bem, o Milito, desde o jogo contra o Botafogo, que eles se enfrentaram lá no Campeonato Brasileiro, a tendência é o Atlético Mineiro jogar na retranca. Entendeu? E isso é uma coisa ruim, porque na final você não pode jogar na retranca. Você não pode fazer isso, obviamente, né? Tem toda uma estratégia e tudo mais. Porém, no momento em que você tem um jogador a menos com 30 segundos de jogo, você tem que botar o time pra frente. Só que o Atlético Mineiro parece que não tinha tática nenhuma. Era bola na área, joga no Hulk, vendo o que dá, não é assim. Enquanto o Arthur Jorge, ele viu exatamente o que o time precisava. Era recuar um pouco o Marlon Freitas, botar o Almada para ficar um pouco mais perto do Marlon Freitas e trabalhar um pouco mais a bola, a saída de bola. E também espetando justamente os jogadores como o próprio Savarino e o Luiz Henrique. O Luiz Henrique ficou um pouco mais espetado lá no lado esquerdo e às vezes também indo para o lado direito. E o Savarino também ficando mais podendo ser um meia. Uma função que ele faz muito bem, inclusive fez no Atlético Mineiro também. E o Botafogo apostou mais também na questão defensiva mesmo. É aquele negócio, né? Eu tô com um jogador menos, eu vou ter que retracar um pouco, mas eu não posso abdicar do meu jogo de ataque, que é o que o Arthur Jorge faz muito bem. Muita gente achava que o Arthur Jorge aqui no Brasil ia tomar muito gol, porque ele tomava muito gol no Braga, porque o time dele era muito ofensivo. Mas não, ele entendeu exatamente que o futebol brasileiro, como é que é o futebol sul-americano. É o futebol que você tem que atacar, porém você precisa saber defender. O Arthur Jorge fez isso muito bem. Já no intervalo, ele já colocou o Danilo Barbosa para fazer aquele trabalho de líbero e no final do jogo botou o Alan para botar o Barbosa como terceiro zagueiro para fechar de vez a casinha, coisa que o Barbosa já fez muito bem no Palmeiras. Então ele entendeu exatamente como é que funciona. Entendeu exatamente a metodologia que ele tinha no Braga, ele mudou completamente aqui. Ele continuou com essa metodologia de sempre atacar, mas também sabendo defender. Então foi muito bem aplicado, eu repito, é uma título da carreira do Arthur Jorge, né? Um cara que veio do Braga, ganhando Taça de Portugal, agora ganhou uma Libertadores, só isso. Então foi uma análise, tipo assim, foi um jogo que a gente viu que o Botafogo era muito mais time, mesmo com um jogador a menos do que o Atlético Mineiro. Isso que eu fiquei muito chocado. Porque há pouco tempo atrás o Botafogo não tinha elenco. O Atlético sim, e hoje foi o contrário. A gente vê muitos jogadores medalhões, como por exemplo o próprio Vargas e o Allan Kardec. No Botafogo não tem isso. No Botafogo você tinha o Júnior Santos, que fez uma boa temporada. Você tinha um Tiquinho Soares, que fez uma boa temporada no passado, mas esse ano não está jogando bem, mas tem a confiança do elenco. Você tinha também um Jefinho, que foi importante para o Botafogo na classificação. Enfim, você tinha um Alan aqui, né? O Alan, dispensa comentários, né? Jogou muito na Europa, jogou muito na Seleção Brasileira, inclusive foi campeão da Copa América. Enfim, você tinha os jogadores de confiança do elenco. Você tinha um elenco robusto. Você tinha o Tietchan também, que é o líder. Você tinha o Catito, que é um capitão. Tá desde no clube desde 2017, nunca ganhou uma coisa importante. E agora ganhou uma Libertadores. Então, enfim, você tinha um elenco. E foi muito diferente do ano passado. Porque, justamente como o Rafael falou, a questão do mental. O mental afetando o time e tudo mais. Só que a gente tem que entender uma coisa. O mental do time se acabou a partir do momento que o Luiz Castro saiu. Quando você vê o treinador que tá dando certo, tá botando ao barco assim de última hora, obviamente você vai ficar com aquele negócio, né? Você vai ficar com medo de tentar, né? Com medo de se arriscar, como o time estava se arriscando. Mas agora não. O Arthur Jorge não deu nenhuma pinta de que ia sair do clube. O Arthur Jorge, o tempo todo, ele estava feliz em estar no clube. Ele tinha o elenco nas mãos. Ele sabia que aquele elenco ali era a oportunidade dele conseguir um título grande. O maior título da carreira dele. E ele conseguiu. Então, em nenhum momento... Então, foi totalmente diferente do ano passado. Totalmente diferente. Muita gente falava, o Botafogo vai pipocar de novo, vai acontecer a mesma coisa. Não. Só por causa de 2 empates, com 3 empates contra Cuiabá, Criciúma e Vitória, tem que começar assim? Não.
A gente tem que entender o momento do clube. O momento do clube não era o momento de pipocar. Porque o clube não estava naquele momento, não estava... o clube estava com uma estrutura suficiente para conquistar isso. Então, falando só, finalizando aqui um pouquinho, na questão da retranca, eu entendi que o Milito ele fez justamente isso, porque ele sabia que o Botafogo estava mal na questão de ultrapassar, furar uma retranca, né? Como foi justamente contra o Criciúma, quanto foi contra o Vitória e contra o Cuiabá. Mas, repito, estava totalmente errado, porque a partir do momento que eu tenho um jogador a menos com 30 segundos de jogo, você tem que botar o time para frente e não ficar só com uma estratégia. Então, acredito que sim, a diretoria do Galo errou em não ter contratado mais jogadores bons, jogadores que fossem agregar o elenco e não medalhões. O Davidson, por exemplo, foi um jogador que é bom jogador, mas ele sumiu naquele jogo. O Paulinho jogou no sacrifício porque ele estava com uma lesão no joelho, para fazer cirurgia agora. Então faltou planejamento, coisa que o Botafogo teve. Em todo momento o Botafogo teve um planejamento. Então, assim, repito, o Jorge entendeu exatamente o que tinha que fazer e montou o time para ganhar. Não importa, ele até falou uma coisa muito interessante, não importa como a gente vai ganhar, mas a gente vai ganhar. Pode ser com a menos, pode ser com um caminhão lá atrás, mas a gente vai ganhar de qualquer forma. Mas com proposta de jogo e com um time muito ofensivo, e com um time com uma ideia de jogo. E foi exatamente isso. Eu acho aí que o Carlos e o Vinícius eles falaram aí sobre a questão dos medalhões. Mas o Matheus pode corrigir aí se eu estiver errado. O único medalhão que o Atlético trouxe esse ano foi o Bernard. O Allan Kardec já estava, o Vargas já estava, todos isso eles já estavam. Eu citei, falta um planejamento, porque eu acho que assim, existem alguns jogadores no Atlético Mineiro, e eu acho que essa lista é encabeçada talvez pelo Vargas, mas são jogadores... E só um parêntese, na minha visão fez uma boa partida, entrou fazendo gol e também sempre a bola. Fez o gol, né, que deu uma sobrevida, mas eu acho que o Atlético carece, ele precisa de uma oxigenação, sabe? Eu acho que eu tenho a sensação que o Atlético vive ainda daquele título de 2021, daquela temporada de 2021. Eu acho que não é bem isso. Se desapegar, eu acho que ainda não conseguiu se desapegar de alguns jogadores, né, que ainda estão no elenco, e também eu acho que existem contratações erradas, né, e não deram certo, mas, por exemplo, tem um Arana que não vem performando bem. Parênteses rapidinho, a gente tem que entender um negócio, o time do Atlético Mineiro, apesar de todas as suas limitações, é um time bom, chegou na final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores com méritos, só que no momento mais importante faltou o planejamento de fato. Eu acho que não é questão de planejamento, eu acho que na verdade é o contrário, porque eu acho que o Atlético Mineiro está fazendo um planejamento correto. O Atlético Mineiro ele não se preparou esse ano para chegar em 2 finais. Ele queria, claro, ninguém vai abdicar disso, mas assim, a gestão do Atlético Mineiro hoje é para pagar a dívida. Os 4 R's, eles falaram, a gente não tem dinheiro, a gente não vai sair contratando. Por isso que só trouxe o Bernardo e foi de graça. Trouxe o Fausto Vera também, mas foi uma oportunidade de mercado. Esses jogadores, eu acho que eles estão aí, não é porque a diretoria do Atlético Mineiro, a comissão técnica, acha maravilhoso. É porque é o que tem. Se o Vargas foi embora, não tem ninguém. Se o Kardec foi embora, não tem ninguém. Tanto que teve que trazer o Davidson às pressas também. Então, o Atlético Mineiro não é nossa, a gente tá contratando aqui, escolhendo a dele, não sei o que, é o que tá dando para fazer. O Matheus até falou aí, quem vai entrar seria o Alisson, que é da base. Então, assim, o Atlético Mineiro tem isso. E eu queria saber ainda do Matheus, voltando, né, que antes o Matheus quer falar aí, mas também queria saber do Matheus a questão das alterações, né, que eu perguntei. Ele até citou ali rapidamente algumas, mas eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque quando a gente estava conversando, ainda no primeiro tempo, eu acho, o Matheus citou 3 alterações que ele faria. Uma eu discordei, mas entendi, e a outra eu concordei. Eu queria saber disso dele também. Bom, primeiro eu vou responder ao Ravel e depois eu vou terminar o assunto, já que tá todo mundo falando do planejamento do Atlético Mineiro, né? Então, eu que torço, eu vou falar melhor. Primeiro eu colocaria o Saravia, porque é um lateral muito mais ofensivo, que jogaria o Alex Telles para trás, faria uma dobra ali na esquerda. O Mariano entra bem, mas o Mariano não é ofensivo, o Mariano estava armando o time de trás. O time não precisava segurar a bola lá atrás, precisava
a melhor defesa naquela hora era o ataque, mano. Era botar o Botafogo pra trás. Era pressionar, era fazer os jogadores correrem, cansar. Tava com um a menos em campo, mano. Tinha que botar os caras pra correr. Não deixar os caras lá confortável, lá tudo bem, só tocando a bola de um lado pro outro, só jogando a bola na área. Era tudo que o Botafogo, não só o Botafogo, mas um time tá com um a menos em campo, quer. Então, botaria o Sarabia, botaria o Alisson. E eu botaria o Kardec, porque é por opção, que não tem no elenco. Porque não sabe aqui andar centralmente, né? Poder fazer um pivô Alisson, ali, poder abrir uma bola. O Alisson no lugar de quem? Do Scarpa. Tá. Porque eu discordei dessa. Pra mim, eu acho que o Scarpa, assim, o Scarpa tava mal naquela posição. Eu acho que o Scarpa deveria ir pro meio, para ficar na frente da área. E o Kardec, assim, foi uma coisa que eu ia te perguntar ontem, mas eu deixei para perguntar hoje, a gente gravando. Eu não entendi por que o Kardec. Porque, assim, na minha cabeça, o Kardec e o Daverson, eles são muito parecidos. Só que o Daverson entrega mais do que o Kardec e eu não consigo enxergar um fundamento que o Kardec é melhor do que o Daverson. Mas eu não tiraria o Daverson, eu tiraria o Paulinho. Entendi. Então tu ia com dois centroavantes, o Daverson e o Kardec ali. E de qualquer forma, o Daverson, apesar de 9, é um cara que tem a manha, mano. Se botar o Daverson ali de ponta, ele arruma alguma coisa, se botar ele atrás pra jogar, ele consegue se virar. O Kardec é aquele cara pra fazer ali, segurar, prender o zagueiro, fazer um pivô, ganhar uma bola. Já que o time só tava jogando bola na área, pelo menos tinha que ter alguém que sabia ganhar uma bola na área, né? Que não tinha. Sim. As outras alterações, assim, eu manteria o Scarpa, mas ia tirar ele da ala direita, que ele estava jogando, e ia botar ele pro meio. O Paulinho eu esperaria, mas pelo que estava ali, talvez fosse a questão mesmo, na minha opinião, tirar o Paulinho para colocar o Kardec, já que estava a bola na área, né? Eu acho que eu faria isso, assim, enfim, mas não tinha muito. Né? O Atlético não tem exatamente banco, não tem tantas opções. O que ele fez, mano, ele prendeu os 3 melhores jogadores do time, por nome, né, tecnicamente, ele botou todos os caras encaixados no mesmo canto, mano. Não tinha como aquilo ali funcionar. Diferente do que o Arthur Jorge fez. O Arthur Jorge deixou o Igor Jesus lá na frente brigando, e ele ganhou quase todas. Amarelou 2, 3 jogadores, saiu gol, saiu jogador igual. Aí botou o quê? Desceu o Luiz Henrique, botou o Alex para fazer uma dobra com o Marlon Freitas, deixou o Savarino e o Almada flutuando, os dois trocando posição no meio e armando só para o Igor Jesus lá no ataque. Aí não, o Milito deixou os 3 jogadores bons do time lá, tudo parado no mesmo canto. Aí ele tinha que botar o Paulinho para recuar. O Paulinho pegava a bola e não sabia o que fazer com a bola. Ele não armava, não fazia uma jogada diferente. E demorava para tocar. Se o time tá fechado, como é que você vai demorar para tocar a bola, mano? É tudo que o time adversário quer, mano. O cara lá parado, pensando o que vai fazer, tocando pro lado. Então tem vários erros, assim, que talvez pudessem ser menos, não funcionados, mas pudessem ter tido alguma melhora com certas substituições. Eu acho que a única sacada boa que ele fez foi trocar o Hulk para voltar na esquerda, que acabou dando certo. O Hulk acabou conseguindo criar 2, 3 boas jogadas por ali, que acabou que ninguém completou, e naquele definiu, o João fez uma boa defesa. Eu até falei assim, eu não tiraria o Paulinho de primeira, não porque ele estava jogando bem, mas porque o Paulinho podia tirar algum coelho da cartola. Ele tá num momento muito mal, ele tá perdendo gols claros, chances claras, ele não tá convertendo, mas eu esperaria um pouco. Mas no momento seguinte, se ele se mantivesse daquele jeito, eu trocaria ele. Mas para mim, assim, eu acho que é o que deu para fazer. Eu não tiraria o Scarpa, eu manteria ele, e não tiraria o Daverson, que foi o que o Milito fez. Tirar o Lianco, eu concordo. Inclusive, eu acho que o Daverson era o que estava mais incomodando a defesa do Botafogo. Sim, então, eu não entendi. E, assim, não entendi por quê. Porque, assim, ele tirou o Daverson para colocar o Kardec. É 6 por meia dúzia, só que o Kardec, na minha opinião, no momento, pelo menos, não tem nenhum fundamento que o Kardec seja melhor do que o Daverson. Eu acho que o Daverson... E também, eu acho que o Daverson é melhor em todos os fundamentos que o Kardec. Pivô, cabeça, finalização.
tudo. Na minha posicionamento, na minha opinião. No segundo tempo, ele deixa o Davidson mais livre, mano, porque ele abre o Hulk de um lado, ele deixa o Paulinho flutuando, e aí com o Davidson mais fácil, não encaixado no meio de um monte de jogada, ele consegue criar 2, 3 boas chances. Que não criou no primeiro tempo inteiro, porque praticamente ele não tocou na bola, porque tinha todo mundo na mesma posição, que era tudo que o Arthur Jorge queria. O jogador tudo lá, bem fácil para ele marcar. Sem movimentação. Não tinha movimentação, os caras não apareciam para jogar, não confundia, não se mexia. Como é que você vai jogar com um time que tá retrancado e você não vai fazer os caras correr? Parece que o Botafogo tinha 2 a mais em campo, mano. Uma outra coisa que eu queria falar, né, até pra gente já passar pro próximo tópico, que já tá com 35 minutos, falando sobre o mental, voltando para essa questão do mental, aquilo que eu falei, a questão da tragédia e tal, e é muito Botafogo, é muito simbólico, que quem tenha que ter carregado o piano nessa final foi o Adrielson, com a saída do Bastos, que estava jogando muita bola, e o Adrielson ficou muito marcado no ano passado por conta do título que o Botafogo perdeu, a pipocada, o título e tudo, e aí o Adrielson tem que substituir o Bastos justamente para a final, e ele joga bem a final, o Adrielson, cabeça no lugar, o mental muito bom, e o Marlon Freitas também, que foram 2 caras que ficaram muito marcados pelo ano passado, e o Marlon Freitas cobriu o espaço do Gregory, e enfim, o mental dos caras muito bom, é muito, muito simbólico, que quem tem, que o Adrielson tenha entrado justamente para jogar a final no lugar do Bastos, que estava tão bem, e tenha feito um jogo bom, e o Marlon Freitas, que foi vilão ano passado, um dos vilões, assim, né, entre aspas, ano passado, tenha carregado o piano ali pro Gregory. Então eu acho, parabéns mais uma vez ao Botafogo e aos dois aí por essa superação aí. Perfeito. Eu queria aproveitar, vocês, assim, primeiro, vocês querem falar mais alguma coisa? Alguém tem algo a falar sobre o jogo? Só uma questão mais um pouco de tática. Estava olhando aqui um pouco mais para refrescar minha memória. De fato, uma coisa que o Arthur Jorge ele acertou bastante foi na questão também de entender o que o elenco estava precisando. Por exemplo, a partir do momento que o Milito coloca o Davidson para jogar um pouco mais próximo do Hulk, para ajudar o Hulk na recomposição de bola e tudo mais, na construção da jogada, ele vê que ele força o Alex Telles. E o Alex Telles não é muito bom na defesa, ele é bom, mas ele progride melhor no ataque. Ele é melhor no ataque. E ele viu que o Alex Telles fez o amarelo. Então o pessoal estava começando a forçar o Alex Telles. Porque se o Botafogo perde mais o jogador, aí a tendência é que o Atlético saísse vencedor do jogo. Né? 2 jogadores a menos numa final de Libertadores, né, poderia mudar. E o que ele faz? Ele tira o Alex Telles e bota o Marçal, que também foi um dos jogadores que ficou muito marcado no passado por não ter jogado bem. Principalmente na reta final. Ele bota o Marçal e o Marçal simplesmente fecha o lado esquerdo. Ele fechou o lado esquerdo completamente, juntamente com o Barbosa, que também, né, é um achado. O cara jogou muito bem pelo Libertad, vinha jogando bem também na Argentina, fez uma boa temporada pelo Defensa, quase ia pro Fortaleza e o Botafogo vai lá e traz ele. E ele simplesmente joga uma barbaridade. Então, assim, também ele faz a questão de colocar tanto o Matheus Martins quanto o Júnior Santos. O Júnior Santos, né, fez uma baita temporada pelo Botafogo. Se não fosse ele, o Botafogo não teria passado para a Libertadores, inclusive, né, diga-se de passagem. E é um jogador que prende muita bola também, é um cara que chama a responsabilidade. A gente sempre vinha falando o cara que chama a responsa. E o Júnior Santos não é nem um craque, porém ele chama a responsabilidade para ele. Ele sabe prender a bola, ele sabe segurar o jogo, e ele fez isso muito bem. Tanto é que no final do jogo ele fez o gol. O Matheus Martins é o cara mais do contra um, mas ele também entendeu naquele momento que ele tinha que prender mais a bola. Ele fez isso bem também. Os 2 jogadores que entraram para prender a bola, para jogar a bola lá, para segurar a bola lá no campo de ataque do Atlético Mineiro, fizeram isso muito bem. E era o que o clube precisava naquele momento. E ainda mais você tinha também o Luiz Henrique, já não estava mais voltando para marcar, e o Luiz Henrique precisava voltar para marcar, ainda mais que você está com o jogador a menos, ele vai lá e coloca o Júnior Santos, que sempre fez esse papel de marcador. Sempre quis fazer o papel de marcador. Então foi uma jogada muito perfeita do Arthur Jorge, e que foi crucial também, como eu disse. Ele bota o Danilo Barbosa para fazer aquele trabalho de líbero, para fazer o trabalho do Gregory, mas a partir do momento que ele coloca o Alan também, ele fecha simplesmente a casinha, montando totalmente linha defensiva e deixando o Atlético Mineiro fazer o que quiser. O Botafogo fez basicamente isso aqui: o Atlético Mineiro vem atacar, a gente está de boas. Pode me atacar que a gente está com a defesa totalmente montada.
Tanto é que o Atlético Mineiro, além do gol, só teve 2 oportunidades para matar o jogo, que foi com as 2 bolas do Vargas, né? Que uma, né, o Mariano enfiou, ele chutou para cima, e outra sozinho com o Adrielson acabou errando, infelizmente, e ele chutou para cima. Mas só foram essas duas jogadas assim de perigo. Aquele chute do Hulk também foi um bom chute, mas o John tava lá para pegar. Entendeu? Mas enfim, a questão da estratégia foi muito bem vista pelo Arthur Jorge, que sempre se mostrou um treinador assim. Quando ele foi contratado pelo Botafogo, todo mundo falava, é uma das contratações mais promissoras que o clube brasileiro fez, podia ter feito. Isso deu certo. E não só mais pela questão tática, mais pela questão mental, porque, eu repito, apesar de toda aquela do empate contra o Cuiabá, o empate contra o Vitória, o empate contra o Criciúma, ele sempre estava lá para apoiar o elenco. Ele sempre estava lá junto com o elenco e isso fortaleceu ainda mais para o elenco conseguir a vitória para o Atlético Mineiro e a vitória também contra o Palmeiras. Que todo mundo dizia que o Palmeiras já estava com o jogo ganho e tudo mais, e vai lá, o Botafogo mete passar a pecar de 3-1 no Palmeiras, inclusive com o próprio Adrielson fazendo gol. Inclusive, né, aquela expulsão do Adrielson no ano passado foi um absurdo. Ele chuta a primeira bola e depois acerta o jogador, e aí o árbitro de vídeo vai lá e expulsa ele. Até onde eu sei, o primeiro contato era a bola. Então, né, não devia ter sido expulso. Mas enfim, é um jogador que foi muito marcado, mas o jogador que ficou mais marcado no passado foi o Cuesta. O Adrielson até que saiu bem com a torcida e voltou jogando muito. Então, mas era mais essa questão da parte tática que eu queria comentar um pouco mais para entender como é que o Arthur Jorge ele viu o jogo e o Milito não. Apesar de, tipo, repito, o Botafogo, o pessoal fala muito do fair play financeiro, mas o Botafogo fez contratações pontuais. Contratou o Igor Jesus de graça, o Alan de graça, só o Almada e o Luiz Henrique foram contratações acima do teto salarial. Mas você vê o scout... Detalhe que quem falou... Pontuais. Detalhe que quem falou de fair play financeiro foi o Textor. Então, quem puxou o assunto foi o próprio Textor. Então, assim, quem puxou a discussão foi o Textor. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Foi ele que... Ele sabe do fair play financeiro, mas ele foi fazendo essa contratação justamente por causa do fair play. Ele sabe que está no teto do fair play. Ele só fez 2 contratações que foram acima da média. As outras, o Igor Jesus veio de graça, o Alan veio de graça, o Savarinho foi contratado por 1 milhão. Foram contratações bem pontuais. Só o Almada e o Luiz Henrique foram as contratações mais caras. De resto, foram contratações muito bem pontuais que estavam no planejamento do clube. Ok, cavalheiros. Acho que todo mundo conseguiu expor bem. Né? E eu queria passar por um tópico, porque eu acho que a gente vai precisar ser um pouquinho mais enxuto, até porque para a gente não prolongar muito esse debate aqui, mas é um tópico e assim, eu sei que ele pode se tornar um pouco acalorado, mas aí eu pedirei a compreensão aí de todo mundo para que a gente possa ser o mais sucinto possível. Se criou desde do sábado à noite, né, um debate sobre o Atlético ser ou não amarelão. Se o Atlético, na gíria do futebol, entre aspas, pipocou ou não. É óbvio que você precisa respeitar quem está do outro lado, no caso o Botafogo. Precisa respeitar a campanha do time que chegou na final, os jogadores que chegaram na final, e a qualidade técnica e tática do time que chegou na final. Porém, existe, né, aí um grande asterisco, que é o fato que o Atlético teve um jogo inteiro com um a mais. O jogo inteiro com um a mais, né? Porque o Botafogo teve um expulso com 30 segundos de jogo. E, para piorar a situação, o Atlético pouco conseguiu produzir. Taticamente e até animicamente. No primeiro tempo, inclusive, o Atlético leva 2 gols. E aí eu queria perguntar para vocês, jogar aqui esse tema na discussão, na roda. Foi mais mérito do Botafogo? Foi mais demérito do Atlético? Ou as duas coisas são proporcionais? E aí, o que é que vocês acham? Quem vai começar? Posso começar? Ok, vai lá. Primeiro, eu acho que foi uma pipocada. Porque todo o cenário do jogo, o Atlético tinha que ter feito pelo menos alguma coisa. E não fez. O Botafogo tivesse defendido, o John tivesse feito várias defesas, bola na trave, essas coisas.
Aí a gente ia dizer que era uma pipocada ainda, mas pelo menos o time jogou. Agora eu acho que como foi o jogo é uma pipocada. Por quê? Por mais demérito do Atlético, porque o mérito do Botafogo existiu e muito, porque se defendeu, soube jogar o jogo muito bem. Mas o mérito do Botafogo também surge do demérito do Atlético, porque como o Atlético não ataca, não cria nada, fica mais fácil, assim, fácil não foi, mas fica mais fácil pro time só defender. E aí, com o tempo passando, o time ficando nervoso, uma hora o Botafogo ia ter uma chance de atacar, ganhou confiança e ganhou o jogo. Aí. Perfeito. Bem sucinto. E aí, Vinícius? Eu acho que foi um dos dois. Justamente pelo que o Matheus falou, né? Eu acho que o medo falou mais alto, né? Como vocês mencionaram muito bem, o Milito veio só para defender. Quando foi para atacar, não conseguiu. Então faltou ideias de jogo ali. Mas também teve muito mérito dos jogadores do Botafogo que entenderam que, bom, a gente tá com o jogador a menos. Calma, porque normalmente quando você perde jogador, já perde mental. Botafogo não, calma, o jogo tá na nossa mão, tá no começo, nada tá definido. Vamos se acalmar, vamos trazer o jogo pra gente, vamos ver o que eles querem fazer. Eles entenderam exatamente o que o Atlético Mineiro fez e foi pra cima. Foi em dois lances ali, abriu o placar com o Luiz Henrique e conseguiram achar um pênalti. E no final do jogo conseguiram ter a competência de fazer o gol. Então foi mais um mérito das duas partes. Entendeu? Tanto a pipocada do Atlético, que para mim eu não acho que foi tão pipocada assim, mas de fato faltou ideias para o Atlético Mineiro vencer o jogo, que tinha ideias ali, mas também foi muito mérito do Botafogo, que entendeu exatamente o objetivo da partida e como ganhar a partida. Isso. É isso então, que eu por exemplo, concordo. Eu acho que o mais crucial nessa questão é o Atlético não ter reagido nem animicamente durante o jogo, sabe? Não conseguiu usar a vantagem do jogador a mais a seu favor. Por exemplo, só segura aí, Carlos, porque senão eu esqueço o assassino, mas segura. Só abrindo parênteses, logo quando o Botafogo teve um jogador expulso, o Hulk deu 2 chutes a gol. Foram os 2 chutes a gol do primeiro tempo, que foram 2 bolas totalmente defensáveis. Só isso. Não teve uma jogada trabalhada, não teve uma calma para montar uma jogada. Isso que faltou para o Atlético. Pode continuar. E, assim, eu acho que essa falta de jogo do Atlético potencializa e potencializou muito o jogo do Botafogo. A verdade é que o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, foi muito tranquilo, foi muito ok em relação ao que estava acontecendo, conseguiu reagir bem. No segundo tempo as coisas mudam, óbvio que mudam, porque o Atlético consegue achar um gol, fazer um gol, e é óbvio que mais cedo ou mais tarde a questão do jogador a menos vai pesar. Então os jogadores do Botafogo sentiram o cansaço, era visível. O Luiz Henrique sai totalmente esgotado de campo. E outros jogadores também, a gente percebia que alguns jogadores do Botafogo já não conseguiam voltar para marcar, não conseguiam preencher o meio campo ali da maneira como o Arthur Jorge queria. Inclusive ele dá alguns puxões de orelha no segundo tempo, porque alguns jogadores não conseguiam mais aguentar o ritmo que o Atlético estava propondo. E é normal isso acontecer. E mesmo assim, um jogador a menos, né? O Atlético não conseguiu fazer valer esse jogador a mais, né? Mas assim, Ravel, o que é que você acha, cara? Como é que você acha que foi demérito ou foi mérito de um? Ou as duas coisas se complementam? Assim, a primeira coisa que eu queria falar era só voltar um pouco no outro tópico, né, na questão do fair play financeiro, que eu até citei, que quem puxou essa discussão foi o John Textor. E aí, enquanto vocês estavam conversando aí, eu dei uma pesquisada aqui rápida em algumas coisas. E assim, o John Textor puxou esse assunto de fair play financeiro. De acordo aqui com algumas fontes que eu encontrei, por exemplo, no GE, o faturamento do Botafogo aumentou e chegou a 322 milhões. GE. De acordo com o balanço, somou 526 milhões, mas fechou com déficit de 101 milhões. Ou seja, teve um faturamento maior, mas fechou com 101 milhões de déficit. De acordo com a ESPN, que é o mais generoso, se não me engano aqui, eu estou procurando aqui novamente. Enfim, o faturamento mais generoso que eu encontrei aqui é 388 milhões.
certo? Mas tem alguns aqui que falam em 323 milhões, e 2 aqui que eu encontrei falam de um déficit, que o Botafogo fechou o ano em déficit, de 101 milhões. Então é curioso o John Textor falar de fair play financeiro com um faturamento em torno ali de 388 milhões, fechando num déficit de 101 milhões e contratar 323 milhões em reforços. Então, não sei se ele sabe muito do fair play financeiro, como é que funciona em alguns lugares. Mas me um intrometendo pouco contraditório. Eu vou falar que é o... Assim, eu não sei se é culpa do texto ou se é culpa do Botafogo, cara. Não, simplesmente, claro que não. Existe uma falta, talvez, de senso aí da FIFA, da Conmebol. Não sei se a Conmebol também tem muito o que fazer nesse sentido, mas aqui no Brasil não é só o Botafogo que vem tendo esses números aí dúbios. Bahia também... ninguém sabe o Fluminense, né? O Fluminense, na época da Unimed, também contratava mais jogadores do que o Tetra. Exatamente. O salarial. O Fluminense, inclusive, né, só dando um contexto, o Fluminense, né, contratava muito, perdeu o patrocínio e entrou aí numa recessão financeira. Mas, enfim, e aí? Não é novidade um clube ter um Messias. O Palmeiras teve na época da Parmalat, o Corinthians teve na época o Corinthians teve na época do Tevez, enfim. O Atlético teve agora com o Menino. O que eu quero dizer é só assim, é curioso ele puxar essa questão de fair play financeiro, fica um pouco esquisito, contratando 323 milhões em reforço, fechando com déficit de 101 milhões. Ele não tem culpa, ele está jogando com as regras do jogo, não está fazendo nada de legal. Mas aí, na hora que se ele quer isso aí mesmo, fica um pouco esquisito. O próprio Bahia acontece a mesma coisa, como vocês mesmos falaram. Mas, se ele tá puxando esse assunto, fica um pouco esquisito. Senão vira uma competição de quem tem o dono mais rico, e não de futebol. Mas, enfim, falando sobre a questão de pipocada, né, eu discordo. Eu não acho que o Atlético Mineiro pipocou. Eu acho que existe um demérito do Atlético Mineiro, mas eu acho que existe muito mais mérito do Botafogo. Para mim, uma pipocada, ela é quando você tem chances claras e não converte. Isso, para mim, é uma pipocada. Quando você está numa situação favorável que o Atlético Mineiro esteve e tem situações claras e não converte. Mas o Atlético Mineiro não teve situações claras. Teve uma com Vargas ali, teve uma com Vargas, teve uma ali, de acordo com como eu falei, né? Assim, quando eu digo que o Atlético Mineiro não teve chances claras, obviamente é um exagero. Ele teve algumas. Mas ele não foi, assim, aquela enxurrada de chances. Só o Vargas sozinho, com o goleiro 2 vezes e perdeu as 2 vezes. O Davidson só com o goleiro e o John fez uma... Como eu trouxe aqui os números aqui, e aí não tem muito o que eu contestar números. De acordo com o SofaScore, o Atlético Mineiro teve 3 chances claras. Deu 4 chutes no gol. O John fez 3 defesas. Isso, para mim, não configura uma pipocada. Eu estava dando uma olhada em outras finais de Libertadores que, enfim, teve muito mais defesas, muito mais chances claras, muito mais coisas. Enfim, eu não acho que configura uma pipocada. E uma questão interessante aqui, que eu acabei não falando na outra, um número aqui interessante, né? O John fez 3 defesas, o Atlético Mineiro teve 3 grandes chances, teve 4 finalizações no gol, o Atlético Mineiro, mas a expectativa de gols, né, que é aquele negócio, o número de chances que você cria da taxa de conversão, quanto espera, o Atlético Mineiro não chegou a 2. Então, assim, como é que eu posso dizer que o Atlético Mineiro pipocou se o Atlético Mineiro nunca esteve com uma expectativa de gol de 2? Eu não consigo dizer isso. Por mais que o Atlético Mineiro tenha criado 3 chances, de acordo com o SofaScore, eu não consigo dizer isso. No primeiro tempo, só para vocês terem uma noção aqui, um dado curioso, o Botafogo teve um expulso com 40 segundos. Quem teve a maior expectativa de gols no primeiro tempo foi o Botafogo. A expectativa de gol do Botafogo era 1.22 e a do Atlético Mineiro era 0.32. Um a mais, desde os 40 segundos. No segundo tempo, claramente, isso mudou, né? O Atlético Mineiro foi para 1.41 e o Botafogo foi para 0.59.
Mas no jogo todo, quem teve, somando tudo, a maior expectativa de gol foi o Botafogo, 1,81. Como é que eu consigo dizer que o Atlético Mineiro pipocou? Se quem teve a maior expectativa de gols foi o Botafogo. Se quem criou 3 grandes... Se os dois tiveram o mesmo número de grandes chances, de acordo com o SofaScore. Se o John só fez 3 defesas. Entendeu? Então, assim, eu não consigo... Para mim, claro, o Atlético Mineiro tem deméritos. A gente passou o programa todo aqui falando sobre os deméritos do Botafogo. Do Atlético Mineiro. Que o Atlético Mineiro não conseguiu criar, não conseguiu ter grandes chances. Isso são deméritos muito grandes quando você passa 40 segundos. Aliás, desde os 40 segundos de jogo, um a mais. Mas eu acho que o mérito é um mérito muito maior do Botafogo do que um demérito do Atlético Mineiro. Então, por isso que eu não acho que é uma pipocada. Tá ok. Como eu disse, eu acho que o Atlético, ele criou muita oportunidade. Tipo assim, teve 2 oportunidades claras, né? Com 2 oportunidades com Vargas, que poderia ter mudado completamente. Se o Vargas faz aqueles 2 gols ali, uma daquelas 2 chances ali mudaria completamente. Eu acho que o Botafogo não teria capacidade de segurar ainda o placar, porque tá perdendo por 2-0 com o jogador a mais e empata o jogo, a tendência é virar pro seu lado, né? Sim. Então, se o Vargas faz aquele gol, ele muda completamente. Mas aquele negócio é si. Mas eu acho que, de fato, concordo com o Ravel. O Atlético teve deméritos, muitos deméritos. Com o jogador a mais, você tem que aproveitar o momento que você tem. Mas o Botafogo também foi mais mérito do Botafogo que conseguiu entender o jogo e conseguiu ser mais efetivo. Aquele negócio, efetividade ganha jogo. Tanto é que o Atlético Mineiro terminou o jogo com 80% de posse de bola, o Botafogo com 20%. Quem foi mais efetivo foi o Botafogo. Então, o futebol se ganha assim. Perfeito. E para fechar, e aí eu vou pedir também para todo mundo ser ainda mais sucinto, resumir ainda mais, o Jorge, depois do título, ele fala assim, abre aspas, temos muito de emoção dentro de cada um de nós. Ele está falando de jogadores, comissão técnica e torcida também. Foi uma vitória épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É um feito enorme. E aí eu acho que vai ser até interessante a gente fazer talvez até um programa depois, já adiantando aí para vocês, sobre finais épicas, finais memoráveis de Libertadores. Melhores e aí finais. eu queria perguntar para vocês, aí vocês respondem sim ou não, se essa foi a final mais épica. E aí se vocês responderem não, vocês me digam uma final, na opinião de vocês, ultrapassa e é melhor do que essa. Eu vou logo adiantando aqui. Eu acho que essa não é a final mais épica. Pode ser a que o time precisou superar mais. Porém, eu acho que é Flamengo e River Plate, com o Gabigol fazendo 2 gols nos acréscimos, virando o jogo, eu acho mais épica. Mas e aí, Matheus? Você achou que essa foi a mais épica? Eu também não acho que foi a mais épica, eu acho que foi a de mais superação. Mas eu acho que épica é outro tipo. É outro tipo de jogo. Né? Como o do Flamengo foi. Eu não acho que foi a do Flamengo, mas a do Flamengo é uma final épica, com aquela virada no final. Eu acho que eu ficaria entre Fluminense, LDU e Atlético Mineiro e Olímpia. Ok. E Ravel? O Matheus aí com o voto coach dele, né? E aí, aproveitando que o Carlos falou, a gente que é viciado em tier list aí, talvez a gente faça uma tier list aí de finais de Libertadores aí, mais épicas. Eu acompanho o voto do Carlos. Para mim não é a mais épica. Para mim assim, é óbvio que o Arthur Jorge vai falar isso e que provavelmente hoje eu estava vendo nos grupos de WhatsApp que eu faço parte, os botafoguenses, claro, falando que essa é a final mais épica, obviamente, puxando pro lado deles. Claro, se fosse o meu time também, eu também diria que é a final mais épica. A primeira e com 1 a menos, desde 40 segundos, eu também diria. Então eu entendo completamente. Mas, na minha opinião, a final mais épica, eu concordo com o Carlos, é a do Flamengo. E eu ainda coloco mais uma na frente, que é a que o Matheus falou, que é a do Atlético Mineiro contra o Olímpia 2013. Assim, quando falaram isso nos grupos, eu tentando puxar já começaram, né? Não, é a final mais épica, a final mais épica. E sempre que alguém dá uma declaração assim tão forte, logo após alguma coisa, eu já fico meio assim, porque, claro, tem a emoção. Então, eu dei um passo para trás, pensei um pouco e lembrei logo dessas duas. E aí eu fui dar uma olhada, a título de curiosidade, eu fui assistir os melhores momentos da final. Assim, a do Flamengo não tem nem o que discutir, cara.
A do Flamengo, poxa, vira um jogo, empata um jogo aos 89 e vira aos 92. Isso aí, para mim, não tem como não dizer para mim que é a mais épica. Inclusive, eu acho que se o Botafogo tivesse, por exemplo, com 1 a menos desses 40 segundos e tá 1-1 e vamos apagar o segundo gol do Botafogo, gol de pênalti. Se acontece aquele gol do Júnior Santos no final, aí eu acho que a gente poderia sim colocar ali uma mais épica, talvez. Mas como já tinha ali 2-1 e o Atlético Mineiro que estava correndo atrás, eu não sei se eu coloco. Mas falando sobre a de 2013, é interessante dizer, o Vitor, ele faz 2 milagres. O Atlético Mineiro perdeu, para quem não sabe, a final era 2 jogos. O Atlético Mineiro ele perde o primeiro jogo de 2-0, ele vai para isso. Assim, se você não tiver assistido a campanha do Atlético Mineiro de 2013... Eu acho que a campanha foi a mais épica, talvez, da história. Campanha. Se você não tiver visto a campanha do Atlético Mineiro na Libertadores de 2013, assista. Assim, é a coisa mais épica uma das coisas mais épicas que eu assisti, assim, é comparável à do Real Madrid na Champions League ali, do Manchester City, 2022, isso, assim, mas na final, especificamente, era 2 jogos, o Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo 2-0, e no começo, assim, o Vitor, ele faz 2 grandes defesas, assim, milagres. O Vitor pega o primeiro pênalti da disputa de pênaltis. No final do jogo, tem uma coisa antes, mas essa aí eu vou falar por último. O último lance do jogo, o Atlético Mineiro empata o jogo aos 37, se não me engano. Quase indo ali para os 40 minutos, alguma coisa assim. E o último lance do jogo é um pênalti claríssimo para o Atlético Mineiro que não é dado. É um pênalti claríssimo no jogo. Então, assim, o último lance do jogo ia ser um pênalti para o Atlético Mineiro e ele podia fazer 3-0. O juiz não dá o pênalti, o Atlético Mineiro vai para a prorrogação, martela, mete bola na trave, e aí vai para os pênaltis e o Vitor pega o primeiro e é campeão. Mas antes do pênalti... Peraí, antes de continuar, tinha prorrogação naquela época? Eu acho que não, hein, Rafael? Tinha prorrogação naquela época. Já? Tinha prorrogação. Tinha prorrogação. E além de aí vai para prorrogação, mete uma bola na trave, enfim, uma loucura. Mas antes desse último lance, que era o pênalti para o Atlético Mineiro, assim, claríssimo. Antes desse lance, eu não sei se vocês lembram, talvez eu não lembrava. O Vitor, aos 40 e tantos minutos, eu acho que é o penúltimo lance do jogo, o cara dá um chutão, o zagueiro do Atlético Mineiro desvia errado, o Vitor sai errado e o cara sai na cara do gol sem goleiro. E por alguma obra do destino, ele escorrega. Ele dá um escorregão que ninguém sabe. Eu não lembro o nome dele, cara. Era o camisa 9. Eu separei aqui Ferreira. O nome dele. Só pra... Ferreira. Isso, exatamente. Jogando no Botafogo em 2014, no ano seguinte. E, enfim, o cara, assim... Pra mim, essa aí, ela briga muito forte com a do Flamengo de 2019. Assim, quando eu tava lembrando, eu lembrava. Quando eu reassisti a final, os melhores momentos, que eu vi esse cara escorregando nesse, assim, penúltimo lance do jogo, eu falei, cara, isso aqui não tem como. Esse escorregão dele é uma coisa, assim, é inexplicável. Eu lembro quando ele sai que eu pensei assim, pronto, acabou. Eu tava torcendo muito para o Atlético Mineiro, quase sempre torço pelos brasileiros na Libertadores. E aí, quando eu pensei, tá, acabou. E aí ele escorrega, ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, ninguém entende. Para mim, essas duas aí são as mais épicas que eu me lembro. Assim. Então, para mim, a resposta é não, e tem essas duas aí. E aí, Vinícius, para fechar aí, rapidinho. Bom, um pouco de clubismo, mas nem tanto. Eu acho que, assim, se não tá no top 3 com certeza. Tá no top 3 com certeza. Eu também acho, tá no top 3. Porque, assim, repito, você perder um jogador com 30, 40 segundos de jogo, logo no começo, né, 30, 40 segundos de jogo, e você conseguir vencer, é um absurdo. Você perder um jogador com 40 segundos de jogo, e você ter a calma, a paciência, e o objetivo, a eficácia de fazer 2 gols e conseguir segurar lá atrás e fazer mais um, é uma coisa surreal. Entendeu? Foi exatamente isso que aconteceu. O Botafogo perdeu um jogador, fez 2-0, tomou um gol logo no começo do segundo tempo e quase tomando empate. Com 2 bolas difíceis que o Vargas teve. Mas o Botafogo teve a resiliência, a paciência
e objetividade, e, obviamente, a luz que iluminou o Júnior Santos para conseguir fazer o 3-1. Então, sim, foi uma vitória épica. E a mais emocionante. Para mim, de fato, foi a mais emocionante. Mas, agora, com o clubismo, eu acho que sim, devido a tudo isso, a toda essa... Eu repito, nunca tinha acontecido isso. Na verdade, nunca tinha acontecido um time perder um jogador e fazer 2-0 numa final. Já começa por aí. Isso nunca tinha acontecido. Né? Fazer 2 gols numa final com um jogador a menos. Então, foi uma coisa épica, de fato. Mas essa do Atlético Mineiro, de fato, foi muito bem lembrada. Muito bem lembrado, como uma das mais épicas de todas, e eu repito, para mim, se não for, tá no top 3 com certeza, de melhores finais da Libertadores. Isso é fato, não tem como sair. Mas, de fato, para mim, como torcedor do Botafogo, foi a mais, por devido a ser a questão, né, primeiro título e tudo mais. Mas com certeza tá no top 3, ela está. Eu acho também que tá no top 3. Eu acho que tá no top 3 também, e quando eu tava pensando só dos brasileiros, né, o Matheus trouxe o voto cult aí da LDU, mas eu estava pensando só na dos brasileiros. Eu ainda penso a briga para mim é pelo top 3, eu acho que essas duas aí estão na frente, com uma vantagem considerável, a do Flamengo e a do Atlético Mineiro, e eu acho que fica ali a briga do terceiro lugar. Pode já, termina. E para mim essa disputa do terceiro lugar é do Botafogo com a de 2021, que é a da escorregada do Andreas Pereira. Tá. Porque para mim, isso aí para mim é assim, aquela coisa, o jogo estava empatado e o jogo é definido numa prorrogação por conta de um escorregão, um cara que estava jogando muita bola e de um herói improvável, que foi o Davidson, inclusive. Então, rouba uma bola e faz o gol ali do título, enfim. Então, eu acho que é claro, como o Carlos falou, foi a de maior superação, talvez, mas eu acho que sim. Mas, para mim, como o Matheus colocou, ser épico é outra coisa. Foi a de maior superação, mas eu não acho que é a mais épica. E eu acho que briga com essa aí, do Palmeiras, do escorregão do Andrés Pereira, mas deixando claro que, mais uma vez, parabéns ao Botafogo, gigantesco que fez, mas eu não acho que é a mais épica, mas é a de maior luta e de maior superação. De maior mental. Eu gosto sempre de lembrar a final da Libertadores de 18, né, Boca e River. O segundo jogo, que foi no Bernabéu, o River, o jogo foi para a prorrogação, e logo no comecinho da prorrogação, o jogador do Boca ele é expulso, eu não vou lembrar o nome dele. Nandes, talvez, ou foi o... Enfim, não vou lembrar. Mas ele é expulso, e a partir daí o Boca morre no jogo. O Boca não faz nada no jogo. O River manda. Tanto é que o River faz o 2-1 com o Quinteiro com um a mais. E daí que a gente precisa jogar todos os ouros da vitória para o Botafogo. Porque o Botafogo conseguiu vencer o jogo com um a menos durante 90 minutos. Né? E eu sempre lembro que o Boca, por exemplo, quando perde o jogador, o Boca morre em campo. Mas a verdade também é bom lembrar que no último minuto de jogo, o Boca, por algum motivo, descola um escanteio. O Boca não fazia nada no jogo. Mas descola um escanteio, vai o goleiro para a área e o jogador do Boca mete a bola na trave no último minuto. Né? Então, foi uma loucura aquela final também. Foi o Vilmar Barrios. Isso, foi o Barrios. Pronto, perfeito. De 2018. Eu também pensei nessa aí, quando eu estava pensando. Eu foquei só nos brasileiros, mas eu também pensei nessa aí por conta do contexto, não exatamente pelo jogo, mas pelo contexto. Que foi uma questão de um atentado, tentaram atacar os torcedores, enfim, toda a questão, e o jogo teve que ir para a Espanha. A final de Libertadores no Santiago Bernabéu. Então, assim, eu também pensei nessa aí. Eu também pensei nessa aí, né? Mas, assim, é uma questão talvez mais folclórica do que épica. Aí eu preferi focar mais nos brasileiros do que nos outros aí. Só para terminar aqui, o que eu esqueci de falar também, o pessoal falando dessa final do Flamengo e que de fato foi épica. De fato, não tem que negar, foi épica, gol. Patos 89, gols 92. Aí tem que entender que naquele jogo ali, apesar de estar 1-0 pro River Plate, o Flamengo também estava tranquilo no jogo. Tava quase empatando no jogo, inclusive. Era questão de tempo pro Flamengo fazer um gol. Para mim, eu lembro daquela final. Eu achei o Flamengo muito tranquilo naquele jogo. Porque quando o time do Flamengo... Que é isso, o cara faz o gol aos 89, cara. Não, o raciocínio é, o Flamengo, ele tava jogando muito bem naquele jogo. Porque o time do Flamengo era um absurdo, isso é fato. O time do Flamengo era um absurdo. E o Flamengo tava jogando futebol para vencer, mesmo com o jogador a menos e mesmo com o jogo difícil.
Tudo bem, foi a final aqui, mas o Flamengo, o futebol que o Flamengo estava apresentando era um futebol para ganhar um jogo. Para mim, estava jogando muito melhor que o River e não merecia perder aquele jogo, apesar do River ser um Mas eu não consigo dizer que um time tá tranquilo perdendo até os 89 minutos. Não, mas o que eu tô falando o Flamengo jogou muito. Tava martelando, mas o Pinola tava colocando o Gabriel Barbosa no bolso. Não tava conseguindo. Inclusive foi numa falha do zagueiro. Que ele falha. Nem tanto. O Gabriel até tem algumas oportunidades para empatar o jogo e acabou não conseguindo. Mas ele teve chance naquele jogo. Eu não sei não se o Flamengo tava tranquilo perdendo até os 89 minutos. Mas... Não, como eu disse, o Flamengo tava jogando futebol bom. Jogando melhor que o River. Muito melhor que o River. E pra mim, eu até falei que ele jogo é questão de tempo para empatar. Tudo bem que faz 89, mas empatou e tava jogando pra mim, tava jogando muito melhor. Que era o River do Guadiaro. E depois daquilo ali, é engraçado. Todo mundo tinha medo do River do Gadiardo. Todo mundo tinha medo. Hoje ninguém tem mais medo. Parece que o Jorge Jesus tirou o medo que o River tinha, do River do Gadiardo, entendeu? A partir daquele momento. Porque ele viu que essa questão de superação acabou totalmente o medo que o pessoal tinha do Gadiardo como treinador. Mas de fato, você virar o jogo, empatar os 89, virar os 92 é de fato um absurdo que dificilmente você vai ver de novo. Isso é fato mesmo. Mas para mim o Flamengo estava merecendo aquela vitória totalmente. Perfeito. Então, gente, agradecer aí aos três que tiveram aqui mais uma vez participando no episódio do EP Debate. Agradecer a todo mundo, né? Em especial ao Vinícius aí, que mais uma vez veio colaborar aqui com a gente. E mais uma vez aí, Vinícius, parabéns pelo título aí, comemoro muito. Juízo, né? Não vai beber muito. Isso não é comigo. Mas nada de beber aquela vodka que tu gosta, né? Não. Talvez uma promessa aí venha. Não sei se. Eu não vou dar spoiler, mas talvez uma promessa venha. Talvez uma morte. A gente já entendeu que tu vai se casar, cara. Tá bom. Tem outra promessa que eu fiz e pode acontecer daqui a pouco. Estou até já procurando presente aqui. De noivado. Noivado não, de casamento para você. Obrigado. Carlos, tá, quer ser um padrinho. Bem, já tá lá. Obrigado e até. Tamo junto, gente. Valeu. Valeu. Fogo!